E aí, amante da arte suave, meu nome é Felipe Rabelo, eu sou faixa preta de Jiu-Jitsu e personal trainer e hoje nós vamos falar sobre as diferenças entre o Jiu-Jitsu de kimono e o Jiu-Jitsu sem kimono, que é o famoso no-gi. Mas antes, roda a vinheta. O Jiu-Jitsu tem as suas raízes no Japão, mas ele é desenvolvido pela família Gracie. Então, originalmente, o Jiu-Jitsu ele é criado de kimono. Todo esse processo de desenvolvimento do Jiu-Jitsu é feito de kimono. Na década de 80 e na década de 90, nós temos um movimento ali da famosa luta livre esportiva, que tem o seu maior expoente ali, o Marco Ruas, que já é uma questão da migração do Jiu-Jitsu com kimono para o Jiu-Jitsu sem kimono. Na década de 90, Royce Gracie ele vai a público ali no UFC e ele mostra para o mundo o famoso Jiu-Jitsu brasileiro, Brazilian Jiu-Jitsu, que é o BJJ. Mas ele aparece ali um homem franzino de kimono. Então, mundialmente, o Jiu-Jitsu ele é conhecido pelaquela figura icônica, franzina, de finalizar todo mundo com o kimono. Nesse processo do UFC, que nós temos uma profissionalização, nós temos o amadurecimento e a evolução do Jiu-Jitsu com o kimono e o Jiu-Jitsu sem o kimono. Eu gosto muito de fazer uma comparação, uma analogia do jiu-jitsu com kimono e sem kimono, da mesma forma do futebol de campo e o futebol de salão. Então o futebol de campo e o salão, ele tem o gol, ele tem a bola, ele tem o goleiro, tem o juiz, mas são modalidades diferentes. Então o jiu-jitsu de kimono é uma modalidade e o jiu-jitsu sem kimono é outra modalidade. Por exemplo, o jiu-jitsu de kimono, você tem muitas pegadas, estrangulamentos, você tem muita, por exemplo, você vai fazer um jogo de guarda laçada, um pé no bíceps, é um jogo que você vai conseguir fazer só no jiu-jitsu com kimono. Já o jiu-jitsu sem kimono, você vai ali utilizar muitas esgrimas, guilhotina, leg lock, heel hook. Então é um jogo totalmente diferente do que você vai fazer no jiu-jitsu com pano. Então são modalidades totalmente diferentes que a gente tem que estar ali entendendo todo esse processo, porque muitas pessoas podem falar que é a mesma coisa, mas são modalidades diferentes. O no-gi vem tomando muita tração, principalmente nos Estados Unidos. Ele vem ali, de certa forma, sendo aderido ali na América e as pessoas elas acabam não entendendo o que é o jiu-jitsu sem pano, por que tem um de kimono, por que não tem um de kimono. Então a gente precisa entender que são modalidades diferentes. Então se você faz o jiu-jitsu com kimono, você quer focar no jiu-jitsu com kimono, é um jogo para o jiu-jitsu de kimono. Se você quer ali focar no jiu-jitsu sem kimono, é um jogo para o jiu-jitsu sem kimono. Entendendo que tudo que você faz no jiu-jitsu sem pano, você consegue fazer no jiu-jitsu com pano. Mas nem tudo que você faz no jiu-jitsu com pano, você consegue fazer no no-gi, que é o jiu-jitsu sem pano. Por quê? Porque um tem kimono e o outro não tem kimono. Mas Felipe, qual jiu-jitsu é o melhor? Qual o jiu-jitsu ali que de certa forma ele toma uma vantagem em cima do outro? Isso vai depender muito da característica e do que a pessoa está buscando. Então, o jiu-jitsu sem pano, às vezes ele pode ser muito interessante para quem está começando. Por quê? Porque você não precisa de um investimento, de estar fazendo ali, de comprar um kimono, comprar uma faixa que
a questão do brasileiro mesmo, de não ter muito dinheiro, isso acaba sendo difícil no começo. Muitas vezes a pessoa acaba emprestando o kimono de uma pessoa, então isso pode ser uma entrada para a pessoa começar ali no jiu-jitsu. Aí ele começa a ganhar forma ali, ele consegue, de certa forma, comprar um kimoninho ali, fazer um investimento e ali começar a fazer o treino de jiu-jitsu com pano. E também as pessoas elas pensam muito binárias, né? No sentido, eu vou fazer ou jiu-jitsu sem pano ou jiu-jitsu com pano. E hoje em dia, o jiu-jitsu ele complementa uma coisa e outra. Então, por exemplo, o jiu-jitsu sem pano você utiliza muito um jogo de scramble, de rolar, de pegadas, que você pode utilizar no jiu-jitsu com pano, no jiu-jitsu com kimono. E muitas das vezes que você vai fazer o jiu-jitsu ali com pano, que você tem ali uma meia guarda, que você pode fazer um jogo de gancho ali, que você pode também utilizar no jogo sem kimono. Então, o brasileiro ele tem que parar de pensar dessa forma binária, de que ou ele faz uma coisa ou ele não faz outra coisa. As duas coisas se complementam. Agora, se você quer competir, se você quer ali de certa forma buscar ali uma competição em ser melhor ou ser pior em algum cenário, aí você tem que focar em alguma coisa. Então, por exemplo, a gente vê o Gordon Ryan lá, se você colocar ele hoje para lutar um jiu-jitsu com kimono, ele vai perder. Entendeu? Porque ele está focado 100% ali no jiu-jitsu sem pano. E é a mesma coisa que você pegar um campeão mundial que está ali treinando só jiu-jitsu com pano e colocar ele para fazer a luta sem pano, ele não vai conseguir fazer. Então é um processo aqui, dependendo do seu objetivo, você tem que treinar específico em alguns momentos. Mas nós temos que entender que uma coisa complementa a outra. Como o canal ele é focado para praticantes de jiu-jitsu, aquela pessoa que de certa forma ela busca aprender cada vez mais, ela tem uma vida cotidiana ali de trabalho, ela tem os seus afazeres, tem a sua família, e ela sempre vai buscar a sua evolução de uma forma melhor. O que a gente recomenda? O que eu recomendo? Eu recomendo você agregar os dois. Você não precisa pensar binário no sentido, eu vou fazer esse ou esse. Não, faça os dois. Então, eu vou treinar 3 vezes na semana e eu faço 2 treinos de jiu-jitsu com kimono e faço um treino de jiu-jitsu sem kimono. Porque isso vai acabar agregando o seu jogo. Por exemplo, eu tenho um jogo ali que eu faço um jogo de laçada, ali, um jogo de pé no bíceps. Se eu for fazer isso, tentar fazer isso no sem pano, eu não vou conseguir. Por quê? Porque não tem kimono. Então ali no sem pano eu vou ter que fazer um jogo de gancho, eu vou ter que fazer uma meia guarda, vou ter que fazer uma guarda fechada. Então são coisas que me tiram da minha zona de conforto. E eu não conseguiria fazer isso se eu ficar só focado no jiu-jitsu com pano. Entendeu? Então esse processo ali de evolução, de você ali ter boas posições em cada posição de luta, ter bons golpes ali em cada posição, é muito benéfico para a sua trajetória de jiu-jitsu. Sem falar que nós temos esse crescimento, principalmente do no-gi, isso pode ser um diferencial futuramente se você quer dar uma aula, se você não quer dar uma aula, mas principalmente entendendo que isso vai fazer bem para o seu jogo. Então a gente tem que parar de pensar dessa forma de ou eu vou fazer esse ou eu vou fazer aquele. Não, faça os dois, aproveite os dois. Agora, se você está buscando uma coisa mais específica, que você vai fazer uma trajetória ali de competição, então foque ali no que você quer. Eu quero fazer só competição de sem pano, ou eu quero fazer só competição com pano, porque é muito difícil hoje, com o esporte tão profissionalizado que está, você ser bom nos dois. Então você tem que estar focando ali em algum para ser o melhor ali nesse momento. Mas lembrando que é o mesmo jiu-jitsu. São modalidades diferentes, mas uma coisa complementa a outra. Tudo que você faz no sem pano, você faz no com pano. Mas nem tudo que você faz no com pano, você faz no sem pano. Então, entendendo esse processo, você pode treinar sem pano e aí fazer treinos específicos em certos momentos ali do que você quer fazer. Um grande exemplo disso é o próprio Tainan, que fez ali a sua estreia ali do jiu-jitsu sem pano e ali passou o carro ali, que nem viu. Tudo bem que a gente está falando de um campeão mundial, é uma exceção ali, mas entendendo esse processo você consegue fazer o melhor para a sua vida, beleza? Nós vamos ficando por aqui, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho, porque isso é muito importante para o canal, para que ele cresça. Recomenda esse vídeo para mais uma pessoa e nós nos vemos no próximo vídeo, beleza?